que você é um agente da CIA. Isso eu não posso falar. Então, essa é ótima. Tem cara de agente da CIA. Toda gente da CIA joga flip com a mão trocada. Talvez seja a explicação. Né? Não, acho engraçado que eles inventam um monte de maluquice, né? Teoria da conspiração. Aí eu sou um agente da CIA. Aí eu sou um empregado da Globo. Né? Eu fico às vezes brincando, pô, eu queria ter esse contra-cheque, viu? Agente da CIA, agente da Globo, e, enfim, né? Mas tudo isso como eles não têm como justificar? Qual que é a história toda? A corrupção foi real. Foi. A Lava Jato identificou. Ninguém nega isso. Né? Então, assim, podem criar as maluquices, as pessoas sabem que a corrupção estava lá, o dinheiro foi devolvido. Né? Bilhões de reais foram recuperados pela Petrobras. Isso aí não é ficção. Eu acho que quem duvida que existiu crimes ali e que o negócio era gigantesco tá querendo tapar a realidade de um jeito muito absurdo. Mas daí, como eles não têm como fazer isso, o que eles querem? Querem desviar o foco, desviar a atenção. Então eles vão falar, o Deltan fez um PowerPoint que foi ofensivo. Nossa, o PowerPoint do Deltan, meu Deus do céu, né? Vamos aqui. Aí, em relação a mim, o Moro tem uma voz que é ruim, que não é boa. O Moro foi trabalhar depois para uma empresa que um ramo dela aqui no Brasil recebeu na falência lá por administrar créditos da Odebrecht. Ou seja, eles criam uma narrativa. Porque o que eles querem, na verdade? Eles não querem que olhe para a culpa deles, para o dinheiro que eles receberam de suborno, para quem pagou o suborno. Ou seja, inclusive esse pessoal quer voltar ao poder. E eles querem voltar ao poder. Aparentemente, né? E eles querem voltar ao poder não é admitindo que fizeram coisa errada. Não, é dizendo assim, o problema é o PowerPoint. Ou o problema é o Moro. O Moro? Falar o Moro? Não. O problema sou eu. Cara, 4 anos depois de largar o trabalho de juiz, ter ido arrumar um emprego numa empresa de consultoria internacional, sem trabalhar para as empresas envolvidas na Lava Jato. Eu acho que a maior crítica a você mesmo, que rola e que eu acho que é a mais efetiva, vamos dizer assim, são as questões da Lava Jato, né? Das mensagens e tal. Das mensagens. Sim, eu acho que é o que mais eles usam hoje em dia, eu vejo, entendeu? Tipo, eles falam que... e eles ainda tentam usar isso pra inocentar o Lula de alguma forma, tá ligado? Tipo, você viu que inocentaram o Lula? Não inocentaram o Lula, não foi isso que aconteceu, né? Eles... Só tiveram que recomeçar a investigação e... o Deltan falou que tem muita coisa ali que só não dá pra pegar de novo pra começar outro processo, até por várias razões. Tipo, processo se recomeçar agora, até ele se resolver, muita coisa já se perdeu e tudo mais. Né? Mas assim, em relação à Lava Jato, teve muitas críticas também em relação a como ela se desdobrou. Por exemplo, o lance das não sei o que coercitivas, o lance prisões coercitivas. Não, é da condução coercitiva. Condução, é verdade, desculpa. O lance de uns vazamentos, assim, não é nem vazamento, mas de... Teve o vazamento de áudios, né? Remover o sigilo de determinadas coisas, como da ligação da Dilma lá pro Lula e tudo mais. Essas críticas aí que são feitas, aí trazem a mim a seguinte pergunta. Dava pra fazer isso de um jeito que a gente conseguisse eliminar todas essas críticas? Por exemplo, existia um jeito menos... que armasse menos os inimigos políticos? Não dava, porque na verdade você tem que entender o seguinte. Se não fossem essas críticas, iam ser outras. Tá? É a história que eu falei aqui do PowerPoint. Esqueça a corrupção. Esqueça que o Lula foi condenado em primeira instância... por mim, eu dei a sentença. Esqueça que a sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, por 3 magistrados, 3 juízes profissionais. Esqueça que depois essa mesma sentença foi confirmada em Brasília, pelo tal do STJ, Superior Tribunal de Justiça, por outros 5 juízes. O que interessa não é a corrupção confirmada ali em 3 instâncias. É dizer que a sentença foi dada por mim, que supostamente estaria... trocando mensagem com os promotores. Trocando mensagem, não tem nada ali. Ninguém fala assim, a mensagem... Isso aí virou uma lenda, né? Tá, você vai olhar as mensagens lá. O que tem nas mensagens? Tem alguém fraudando prova? Não. Tem alguém ocultando prova que o Lula era inocente lá das acusações? Não tem.
tem alguém combinando alguma coisa ilícita. Né? Tem alguém falando assim, ó, vamos fazer isso para prejudicar não sei quem, vamos fazer isso para enganar não sei quem. Não tem nada disso. O que eles pegam é uma narrativa, criam lá uma fantasia, por que eles querem esquecer? Querem esquecer, por exemplo, que o Lula tinha um sítio, que ele ia toda hora, tinha lá pedalinho, o nome dos netos dele, tinha lá almofada, ele dormia lá dentro do quarto principal, como se fosse dono, o sítio estava em nome de outra pessoa, tá? E foram lá Odebrecht, OS, reformar o sítio dele, gastaram lá centenas de milhares de reais, por exemplo. E qual que é a explicação? Você já ouviu alguma explicação do Lula sobre isso? Não, mas assim, eu também percebo, e você vai me desculpar, Tá. mas assim, eu entendo, eu acredito, eu pessoalmente, Sim. eu acredito que o Lula tá enrolado com o triplex, eu acredito que ele tá enrolado com o sítio, mas não tem o batom na cueca, como diria o Boechat, ou tem? Tipo, Olha, como é que a gente liga ele de forma irrefutável? Não dá, né? A gente imagina. Ô Igor, vamos colocar o seguinte, o que é a Operação Lava Jato revelou, tá? Que pegavam a Petrobras, os cargos lá de diretores, que nomeavam os diretores da Petrobras, e os diretores estavam lá com uma missão, arrecadar suborno das empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras. Para quem que ia esse suborno? Tá? A ideia originária era que esse suborno fosse para os partidos, para financiamento ilegal, tá, de eleições, e fosse para enriquecimento ilícito dos políticos. E aí você tem, segundo lá está nos autos, as condenações, segundo lá declararam os colaboradores, os criminosos arrependidos, ia lá principalmente para o PT, para o PP, para o PMDB, mas tinha outros partidos também que receberam, políticos ali que receberam. Tá? Isso está na sentença, isso tem documento, não é só palavra de colaborador, está tudo lá documentado. Isso aconteceu por uns 10 anos. Durante qual governo? Governo do Lula, do PT. E foi ainda parte do governo da Dilma. Diretores nomeados por quem? Diretores nomeados pelo Lula. Tá? Ou seja, teve todo aquele esquema criminoso que hoje resultou já 6 bilhões de reais, tá, recuperados pela Petrobras, naquele esquema de corrupção. 6 bilhões de reais. Tá? E assim, quem que é o responsável por tudo isso? O juiz e o procurador do PowerPoint. Né? Enfim, né, eu acho assim, é querer muita ingenuidade nossa. Até porque você nunca viu, você já ouviu o Lula falar assim, puxa, eu errei na nomeação. Eu reprovo o comportamento. José Dirceu foi condenado. Tá? Foi condenado tanto no mensalão, que é aquele caso julgado pelo Supremo, que teria recebido lá suborno, ou participado do esquema de suborno. Foi condenado na Operação Lava Jato. Foi descoberto lá que tinha um dos diretores da Petrobras, tá? Que parte do suborno encaminhava para ele, tá? Isso foi utilizado lá para comprar imóvel, para reformar imóvel dele. Isso está documentado. Isso foi confirmado em sentença de primeira instância, em sentença de apelação lá do Tribunal de Porto Alegre. Ou seja, você tem as provas ali, entendeu? Se eu vi alguma vez o Lula falar assim, puxa, o José Dirceu fez coisa errada, ele não está mais do meu lado. Ele não participa mais aqui do PT. Ele vai ser expulso do PT. Você já ouviu alguma coisa assim? Não. Aí você pega o Palocci. Palocci foi bombástico também na época, né? Palocci, ministro da Fazenda do Lula. Tá? Palocci era o cara que depois que saiu do governo ficou lá ajudando, né, o presidente Lula nas coisas dele e participou das campanhas, das organizações da campanha. Tá lá no processo e tal. O cara vem, né, e fala tudo aquilo que fala. Fala que a Odebrecht tinha disponibilizado uma conta de 200 milhões de reais, tá, para a presidência do PT. Tem uma planilha que foi apreendida lá, a tal do programa italiano. Tá? Fala tudo aquilo, é condenado, está provado, tal. Assim, todo mundo no entorno envolvido lá em corrupção. Você ouviu alguma vez
o Lula falar alguma coisa de alguma dessas pessoas? Nunca. Assim, se o teu argumento é que é muito difícil que o Lula esteja limpo quando todos os amigos dele, todo mundo que tá envolvido no governo dele, todo mundo que tá por ali tá sujo, eu concordo contigo. Eu acho que é muito difícil mesmo. Mas ele não... Assim, eu também acho que ele foi hábil o suficiente pra esconder tudo que ligasse a ele, qualquer tipo de... qualquer movimento nesse sentido, de forma cabal. Porque assim, a gente tem, eu não sei, uma coisa que ligue o Lula de forma irrefutável. Porque assim, eu escuto bastante e já vi muita gente falando, já li sobre isso também, que o que tem contra o Lula ali é o que a gente imagina que seja, sei lá. Por exemplo, tem toda a cara de ser do Lula, mas, porra, não tem nada que realmente ligue ele a essa mas, porra. Igor, como é que você explica que as empreiteiras, OAS... Eu acho que ele tá sujo, só pra... Como é que você explica que a OAS e a Odebrecht, o sítio que o Lula frequenta, elas vão lá e reformam o sítio, gastam, mas não é uma reforminha. Né? A minha reforma, se eu reformo meu apartamento, aí é uma coisinha lá que eu gasto, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais. Se for minha esposa, vai gastar mais. Né? Então, a reforma do sítio é outra coisa. Né? Casa de centenas de milhares de reais. Não lembro aqui o valor exatamente. Né? Qual que é a explicação que você ouviu até hoje sobre essa reforma? Alguma explicação? O dono fala o quê? Isso aí não é comigo. Né? Eu não sei o que foi isso e tal, etc. E as empreiteiras, o que as empreiteiras falam? Que a reforma foi pro Lula. Foi pro Lula. E não pagou nada. Entendeu? Então, assim, claro que são percepções, avaliações, mas assim, como é que você explica isso? Entendeu? Não tem explicação. Se fosse, por exemplo, que agora vem todo mundo, né, que se corrompeu, que recebeu lá dinheiro da Odebrecht, vamos fazer uma CPI porque ele foi trabalhar depois no setor privado por uma empresa de consultoria que outro ramo e por outros rendimentos lá prestou serviço para a Odebrecht, serviço lícito. Né? Ninguém fez nada de errado na Álvares Marçal, uma empresa renomada, de reputação ilibada. Eu não recebi um tostão e não prestei serviço lá. Agora não vamos para cima de mim. Agora o Lula, que tem sítio reformado lá por Odebrecht, pro OAS, o Lula, que deu um monte de palestra lá para Odebrecht, para OAS, recebeu lá muito mais, milhares, centenas de milhares, 250 pau por palestra. Pra mim tá aí a corrupção, né? Tipo, é que foda que se for olhar pra isso, você vai falar pro Clinton, pro Obama, que também recebem, né? Dinheiro pra caralho pra fazer palestra, né? Mas isso teve coisa algum que esquema de corrupção de empreiteira junto à Petrobras durante o governo do Clinton? Não, eu só tô falando que eles são muito safo, mano. Eles são muito Eles malandros, cobriram conseguem... as pegadas de um jeito de bandido profissional mesmo, tá ligado? É difícil de pegar, assim, difícil de ligar. Eles tinham na mão uma máquina tão grande, tão poderosa, que ajudou eles de um jeito absurdo. Você né? tem os depoimentos, você tem os documentos, tem o cara falando, olha, tem o Palocci, por exemplo, falando que era o braço direito do Lula, falando, olha, era dinheiro da Odebrecht que colocou à disposição das campanhas presidenciais do PT, tá lá, e tem um documento apreendido. Não foi o Palocci que apresentou esse documento. Esse documento apareceu durante uma busca e apreensão, né, no celular lá do Marcelo Odebrecht e tá lá, entendeu? E o pessoal faz o cruzamento e vê lá, italiano é a Polícia Federal, relatório da Polícia Federal, italiano é Palocci, amigo, que eles usavam esses codinomes, amigo é Lula, tá? Assim como eles identificam os outros codinomes. Tá lá, é documento, entendeu? Agora, realmente, em crime de corrupção, você não vai tirar uma foto do cara saindo com um saco de dinheiro com um cifrãozinho. Né? Isso Às vezes rola uns dinheiro na cueca, né? Mas é raro. Na bunda, no cu e tudo mais, né? Não, assim, dizer que o Lula é inocente realmente é forte demais. Cara, eu não... né? Ó, você tá... Bom, a minha opinião pessoal o PT fez um puto esquema de alto poder, né? Poder do partido. Eles corromperam uma porrada de instituição. Eles colocaram um monte de mequetrefe no STF, na minha opinião. E eles tinham um controle quase que absoluto da máquina pública brasileira. E eles enriqueceram pra caralho com isso. Ganharam poder pra caralho com isso. De forma que hoje em dia tirá-los do poder é complicadíssimo. Tanto que
a opinião pública parece estar voltando, saindo do antipetismo e voltando para esse sonho, né? Pelo menos na internet, né? É. E a culpa, cá entre nós, né, é do presidente atual, do Bolsonaro. Puta, né? pior que é foda, né? Foda que, a gente, tipo, depois de um presidente tão ruim quanto o Lula, a gente tinha que ter um presidente bom.